Essa questão diz o seguinte: em desenhos animados, é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B. Instalaram sobre estes pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, massa e formato da cartolina. As figurinhas representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros A, VA e B, VB, para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro A, os estudantes observaram que essa questão eu acho particularmente complicada, porque tem muitos detalhes que você pode levar em consideração e se você pensar demais, você se enrola e acaba errando essa questão. Agora vamos para a resolução. Essa é uma questão essencialmente de conservação de momento, também chamado de quantidade de movimento. O que é isso? É essa lei daqui, olha. A quantidade de movimento total antes é sempre igual à quantidade de movimento total depois. E como que você aplica isso nessa questão? Vamos começar pelo carro B, onde isso é muito mais simples. Olha só, antes de você ligar o ventilador, o que tinha? Do lado de cá, nós tínhamos ar parado, do lado de cá, nós tínhamos ar parado e aqui no meio também nós tínhamos ar parado. Aí você liga a ventoinha. O que acontece quando você liga a ventoinha? Você começa a movimentar uma massa de ar nessa direção daqui. Ou seja, você está movimentando o ar para o lado esquerdo do carrinho B. Então, o que você tem agora do lado de cá? Você tem ar parado. Aqui no meio você tem, a princípio, ar se mexendo para a esquerda também, que o ventilador vai puxando esse ar para o lado esquerdo. E aqui você tem ar se mexendo para a esquerda. Ou seja, a quantidade de movimento total antes de você ligar a ventoinha era zero. Era zero por quê? Porque o ar estava parado e o carrinho também. Aí depois que você ligou a ventoinha, você tem uma quantidade de movimento apontando para a esquerda, que é a quantidade de movimento associada ao ar. E aí, para você manter essa quantidade de movimento igual a zero, o que tem que acontecer? O carrinho tem que se mexer para a direita, para compensar esse ar que está se mexendo para a esquerda e assim manter a quantidade de movimento conservada. Ou seja, o carrinho precisa de ter uma quantidade de movimento agora idêntica à quantidade de movimento desse ar que está se mexendo, só que com sinal contrário. E aí, por consequência disso, ele acaba se movendo para a direita, como é bem fácil da gente perceber. Então, o carrinho B, ele se mexe para a direita com velocidade VB, conforme fala aqui para a gente considerar no enunciado. Agora vamos analisar o que acontece com o carro A, e isso é muito mais sutil. Deixa eu apagar aqui essa equação que eu montei para o carro B, para a gente poder fazer outra conta. Vamos lá. Então, para o carro A, antes de ligar o ventilador, aqui do lado esquerdo o ar estava parado, aqui no meio ele está parado também, e aqui atrás ele também está parado. Então o momento total é zero. E depois que você liga o ventilador, o que vai acontecer? É aí que está a dificuldade desse problema. Acontece o seguinte, o ventilador puxa o ar daqui de trás. Aí esse ar que está aqui atrás vem aqui para essa região do meio e encontra essa barreira. E aí tem algumas possibilidades. Por exemplo, o ar que vem por aqui ele pode ficar embolado aqui no meio e aí acabar parando por ali mesmo. Ou ele pode bater nessa barreira e voltar, criando um fluxo de ar que vai para trás do carro A. E ainda a terceira possibilidade é esse ar conseguir contornar essa barreira e vir para frente. E aí, o que acontece? Então, a dificuldade desse problema é que justamente tudo isso acontece. Então, todos esses três raciocínios são verdadeiros. Então, o que você tem aqui nessa questão é uma briga de três efeitos físicos. Esse efeito que é a reflexão do ar por essa barreira,
esse efeito daqui, que é a produção desse vórtice aqui no meio, e ainda tem esse outro efeito, que é o ar contornando a barreira e passando para o outro lado. Então você tem que saber qual desses efeitos vai ganhar. Isso é muito difícil de você dizer em 3 minutos no tempo da prova do Enem. Eu imagino que eles não pensaram que teria essa dificuldade na hora que colocaram essa questão na prova. Mas enfim, nós sabemos que o efeito que ganha nessa situação é esse efeito aqui, do ar vindo para trás. Portanto, aparece uma contribuição de momento aqui, eu vou chamar assim de momento número 1. Aparece uma outra, vou chamar de momento número 2, que é do ar que passa, e essa outra tem sinal oposto a essa daqui, porque essa corrente de ar está para a esquerda e essa está para a direita. E aí tem esse ar que fica parado aqui no meio, e enfim, terminaram os efeitos do ar. Você percebe que esse momento não é igual a esse daqui. Ele também não é compensado por esse daqui. Tem muito menos ar que consegue atravessar do que ar que é refletido. E aí, para conseguir compensar essa situação e manter o momento total sendo igual a zero, o carrinho precisa se mexer para frente, para compensar esse excesso de ar que é refletido pela barreira. E aí a equação vai ficar assim: momento número 1 menos momento número 2 menos um momento do carrinho, vou chamar de P3. E aí a conclusão é que o carrinho se move para a direita, mesmo nessa primeira situação. Então a resposta, nós sabemos que é a seguinte: os dois carrinhos se movem e os dois carrinhos se movem para a direita. Então vamos por eliminação. O carro A não se move, mentira. O carro A se move para a direita, verdade. O carro A se move para a esquerda, não. O carro A se move para a direita, verdade. E o carro A se move para a esquerda, não. Agora, como que a gente pode decidir entre a letra B e a letra D? Nós temos que analisar isso daqui, ó, a relação entre as velocidades de movimento dos carrinhos. E aí percebe o seguinte: na situação B, todo o ar era direcionado para trás. Então toda a massa de ar movimentada pelo ventilador serve para impulsionar o carrinho. Já na situação do carro A, não é verdade. Um pedaço dessa massa de ar serve para impulsionar o carrinho e esse outro pedaço acaba até atrapalhando esse movimento para a direita. Portanto, a velocidade do carrinho A vai ser menor do que a velocidade do carrinho B, porque aqui nessa situação tem menos ar sendo usado para empurrar o carrinho do que na situação B. Um bocado desse ar que poderia ser usado para empurrar o carrinho é perdido aqui, contornando essa barreira ou aqui no meio, na forma desse vórtice que aparece. E aí, por conta disso, nós concluímos que a velocidade do carrinho B é maior do que a velocidade do carrinho A, e aí, enfim, a resposta correta vai ser a letra B. Esse problema é muito mais controverso do que normalmente acontece no Enem. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo onde esse experimento é realizado mesmo, e aí vocês podem ver que isso de fato acontece, e também um artigo onde um outro professor explica direitinho por que isso acontece com muito mais rigor matemático. Pode ser um pouco difícil de acompanhar se você só tem com você a matemática do ensino médio, mas vale a curiosidade se você quiser. Então foi isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida, se inscreve no meu canal, me compartilha e deixa um comentário com alguma questão que você queira me ver fazendo, com algum conteúdo que você queira me ver explicando, ou enfim, alguma outra coisa qualquer. Valeu e bons estudos!